com colocações, com argumentações, ou lembrar, né, algum caminho que, porventura, eu posso não estar escolhendo. Tá? Como eu estou sozinho aqui, às vezes fica difícil eu conseguir ler. Eu vou tentar conseguir ler no chat. Então, se vocês puderem aí também participar, eu acho que é bem interessante. E eu não, né, até prefiro que assim seja. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, nós estamos chegando no final do livro, e eu acho que o que ele contém, principalmente como um processo introdutório para o Livro dos Médiuns, que vai ser o próximo livro de estudo, ele bem compreendido vai nos ajudar a desfazer, às vezes, algumas incompreensões, alguns vícios ou alguns resquícios que ainda trazemos por não ter enxergado até o momento a dimensão da profundidade do ensinamento dos espíritos. Né? Então, nós vamos estar aqui passando o nada à vida futura, tem a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensa, a natureza das penas e os gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Então, esses são os temas, né, que nós vamos estar conseguindo, tentando abordar, e por isso que eu acho que a participação de vocês é fundamental para que seja realmente um estudo, né, e a gente possa participar, não ficar só eu aqui colocando e falando. Então, por favor, fiquem à vontade, liguem o microfone na hora que sentirem vontade, não deixem a dúvida, né, passar, porque às vezes as nossas dúvidas podem também ser dúvidas dos nossos companheiros, e por algum motivo eu possa não estar abordando ali naquele momento. Então, dentro do capítulo, primeiro item, o nada, a vida futura. Na questão 958 do Livro dos Espíritos, é? Para quem quiser acompanhar pelo livro, Kardec faz a pergunta: por que o homem repele instintivamente o nada? E aí eles fazem uma resposta bem sintética. Porque o nada não existe. Num primeiro momento, se nós fizermos uma leitura corrida de pergunta e resposta, parece meio banal e parece assim, a gente às vezes, muitas vezes passa por cima disso. Mas o que fica por detrás de tudo isso é que, na essência, né, acreditar, né, crer no que não existe, crer no nada, gera para si inúmeros tormentos, neuroses, né, vai reverberar incontáveis incompreensões e vai trazer muita incongruência existencial para nós mesmos. Então, por quê? Porque o nada não existe. Então, como é que nós vamos colocar uma teoria, uma hipótese, né? E a gente vai viver essa narrativa, nós vamos viver com afinco essa proposta, que ela não existe em essência. Né? Então, nesse mesmo princípio, né, de acreditar no nada, né, revela por detrás todo um desequilíbrio que trazemos intrínseco, né, e que nós insistimos ainda hoje em termos, adotarmos e defender arduamente. Se nós adentrarmos nas propostas filosóficas que o planeta ainda hoje reverbera e muitos andamentos da nossa vida é conduzido por filósofos que promovem o nada como uma condição pós-morte, nós vamos ficar assustados
como ainda isso perdura até hoje. Então, crer no nada passa a viver internamente um paradoxo, né? Eu pus aqui que era para eu lembrar, para comentar isso não está no livro, a resposta é só porque o nada não existe. E lembrando que a proposta do Espiritismo é uma proposta filosófica, né? É um estudo filosófico. E ele vem combater com isso o que está por trás de tudo isso. Tem um livro aqui, acho que eu coloquei aqui na sequência, vou falar dele para frente, que eu coloquei aqui na transparência. Então, dentro disso, nós criarmos qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de hipótese, qualquer fundamentação lógica que nós queremos construir para nós, que contemple o nada, nós estamos indo para um caminho que vai nos aprisionar e não vai libertar dentro da proposta que, conhecendo a verdade, ela vai vivenciando em nós e isso passa a expulsar o que é de errado, de falso, né? Então, quando tudo, nos afirma Chico, parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, aonde a morte espreita, né? Nós, da doutrina espírita, claro que temos todos os sentimentos, e isso é muito forte em nós, mas temos que também externar aquilo que nós estamos construindo enquanto certeza, né? Que a vida continua, né? E isso traz conforto, né? Vamos ter saudade? Claro, né? Mas também traz um outro entendimento para que a gente não caia no desequilíbrio, né? Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, essa teoria do nada, ela tenta destruir o princípio inteligente, tenta destruir a alma, né, e a continuidade da vida, e também destrói Deus. E essas propostas filosóficas que tentam destruir Deus, tentam destruir a continuidade da existência, ela é contrária às leis divinas e é contrário à doutrina espírita, né? Só um momentinho. Então, existe uma comunicação na Revista Espírita de 1861, fevereiro, né, que é uma conversa com o suicídio de um ateu, né? Eu achei oportuno, nós estamos no mês aí, ainda do setembro, né, onde se comemora ou se lembra com mais afinco essa problemática que nós vivenciamos, aonde que no Brasil nós temos 61 casos de suicídio para cada 1 milhão de habitantes. E isso é mais do que 4 vezes que o Covid está conseguindo levar no desencarne, no desenlace. Então, o senhor JBD, evocado a pedido de um de seus parentes, era um homem instruído, mas até o último grau imbuído de ideias materialistas. E as ideias materialistas, elas destroem, né, o conhecimento de Deus, não acreditando nem na alma e nem em Deus, afogou-se voluntariamente há 2 anos. A evocação: sofro, sou um condenado. Kardec pergunta: pediram-nos que vos chamasse da parte de um dos vossos parentes
que deseja conhecer a vossa sorte. Podeis dizer se esta evocação é agradável ou penosa? E o espírito responde, penosa. E Kardec pergunta, a vossa morte foi voluntária? Sim, ele responde. E tem uma observação. O espírito escreve com extrema dificuldade, e a letra é grande, irregular, convulsa e quase legível. De início denota cólera, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, rogaremos por vós a Deus. E aí ele responde, sou forçado a crer em Deus. Que motivos vos levou a vos destruirdes? Tédio da vida, sem esperança. O Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é fundamental, é preciso compreender, né? Porque isso vai realmente alicerçar a nossa fé, cada um construindo com o entendimento e com a vivência, vai fortalecendo a sua fé, porque nós vamos tendo a convicção daquilo que nós vamos vivenciando. Então, não é só a teoria, mas é a prática e a aplicação disso. E chama atenção aqui que ele não tinha a esperança. E tem um comentário, uma observação. Compreende-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se fugir à infelicidade a todo custo. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio, então, não tem objetivo. Ainda mais, reconhece que por tal meio não se escapa a um mal senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já subtraiu tantas vítimas à morte voluntária. Estão errados e são sonhadores aqueles que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico. Muitos culpados são aqueles que, por sofisma, científicos e no suposto nome da razão, se esforçam por prestigiar a ideia desesperada, fonte de tantos males e crimes, que de tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só por seus próprios erros, mas por todos os males de que tiverem sido os causadores. E continua o diálogo. Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Conseguistes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Porque o nada não existe. Então ele se interroga, né? Terias a bondade de descrever-nos o melhor possível a vossa situação? Pergunta Kardec. Sofro, diz o espírito, por ser obrigado a crer em tudo aquilo que negava. Isso é muito bonito porque ele não sofre porque Deus está castigando ou porque alguém está lhe fazendo mal. Ele sofre por ter que crer em tudo o que ele construiu e que ele veementemente negava. Então, ele sofre por ele mesmo e não por uma causa externa. O sofrimento dele é uma causa interna que ele construiu e professou em vida. Minha alma, continua ele, está como num braseiro, horrivelmente atormentada. Então, ele se pega em reflexões, e isso arde a consciência, e ele fica inquieto, horrivelmente atormentado, na linguagem figurada, a alma dele está como que num braseiro. E Kardec pergunta, de onde vinham as ideias materialistas que tinhais em vida? Da onde você tirou isso? Kardec pergunta. Por que você, né, se envolveu com isso? Em outra existência, ele afirma, eu tinha sido mal. E meu espírito estava condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida. Assim, matei-me. Existe aqui, na observação de Kardec, toda uma ordem de ideia.
Frequentemente nos perguntamos como pode haver materialista, de vez que, já tendo passado pelo mundo espírita, deveríamos ter-lhe a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada como castigo a certos espíritos que conservaram o orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Não devemos esquecer que a Terra é um lugar de expiação. Eis porque ela encerra tantos espíritos maus encarnados. Então, dentro da proposta filosófica, ele errou, ele foi muito mal, ele teve a bênção do esquecimento, mas ele continuou em vida buscando as mesmas sintonias, os mesmos objetivos, e não procurou, com o seu livre-arbítrio, buscar algo fora dessa maldade, desse egoísmo, dessa parte material, né, desprezando toda a divindade, brigando com Deus e brigando consigo mesmo, inclusive desconhecendo a sua essência divina, como uma alma imortal. E Kardec continua aqui: quando vos afogastes, que pensáveis que vos ia acontecer? Que reflexões fizestes naquele momento? E ele explica: nenhuma. Para mim era o nada. Vi depois que, não tendo esgotado a minha pena, ainda iria sofrer muito. Quer dizer, ele queria esgotar a pena dele, aquele sofrimento interno, com a morte, buscando o nada, buscando, né, o isolamento e a fuga de tudo aquilo que era pena para ele. Agora, estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Pergunta Kardec. Sou terrivelmente atormentado por isso. Nós termos que nos enfrentarmos, termos que autoanalisar os nossos erros e trabalhar para refazer tudo isso, na verdade, não é fácil, mas é um processo. E é nesse processo que está a prova e a expiação. Então, revistes vossa mulher ou vosso irmão? Não. Por quê? Kardec pergunta. Por que reunir nossos tormentos? A gente se exila da desgraça e só se reúne na felicidade. Olha que profundidade, né, essa resposta dele. Nós nos exilamos na desgraça e só nos reuniremos na felicidade. E é bonita essa história, eu vou parar por aqui, lá na Revista Espírita, tem a continuidade, né? Ela é mais comprida, mas eu acho que aqui traz um exemplo prático que a crença no nada resulta em muito problema, em muitos erros, em muitos equívocos, deliberadamente, porque eu estou buscando, eu estou acreditando e eu estou me empenhando para fazer isso vivo, né, dentro do meu ser. Então, Kardec entende que quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Herculano Pires escreve um livro chamado Os Filósofos. Aqui tem o sumário, ele começa com Pitágoras, 570 anos antes de Cristo, Protágoras, que é um sofista, e ele vai explicar o que é o sofismo, né? É aquele que não precisa falar a verdade, é aquele que não vai acreditar praticamente em nada, um materialismo puro começa com a filosofia de Protágoras. Inclusive, você podendo mentir para obter os meios que você quer, né? Então, isso é muito ruim. E isso já começa antes de Sócrates. Depois nós temos Demócrito, Platão, Epicúrio. Epicúrio me chamou muito a atenção, porque também um filósofo extremamente materialista,
aonde buscava no isolamento a elevação dos prazeres para chegar na contemplação plena de não fazer nada. E aí ele ia se fundir com os deuses, e os deuses eram quase que materiais, buscando prazer e fugindo da dor. Né? É um filósofo hoje muito presente. Eu tive um primo que, além de psiquiatra, formado, muito mais inteligente que eu, tinha adoração a esse filósofo e acabou cometendo também suicídio no começo desse ano. Então, o que nós precisamos ver é que acreditar no nada, não acreditar em Deus e fazer confusão com esses filósofos materialistas podem nos levar a equívocos, a dissabores, a buscar saída aonde não deveríamos estar processando. Né? Então, eu acho que essa pequena resposta do nada, ela denota por trás, né, que nós teremos que, para continuar defendendo os princípios espíritas e nos intitulando espíritas, temos que passar a ver as nossas orientações, os nossos estudos, validar o que né, dentro das doutrinas espíritas e refutando, não deixar construir esses princípios filosóficos materialistas em nós. Né? Então, isso eu acho que é de fundamental importância. E aqui não estou falando para que a gente não possa ler, né, mesmo porque eu estou lendo aqui, já li todos esses. Tem ensinamentos bons, mas na sua grande maioria desses filósofos materialistas, nós precisamos conseguir enxergar esses conceitos, para que a gente não valide eles como verdade na nossa vida. E isso é o importante. Né? No livro A Gênesis, na tradução de Herculano, tem um comentário que Herculano faz. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Tem contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universidade dos homens e suas consequências morais, que farão, sejam elas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialista, do materialismo, para tudo explicar. Como é possível, questiona Herculano, como é possível que doutrinas que não satisfazem o coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham prevalecer? Como que até hoje nós estamos alimentando esses conceitos? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo, nas palavras do Herculano. Mas eu ainda acho que o fanatismo está muito crescente e só a nossa inteligência e a nossa vontade no bem real vai matar realmente o materialismo e o fanatismo. Porque isso está muito ainda latente na nossa humanidade, e aí eu estou falando de uma maneira geral, a nível global. Nós temos aqui uma dica, Em Busca de Kardec. Ele está passando no Prime Box Brasil, né, é só por uma assinatura, que estreou em julho desse ano. Essa experiência é uma experiência documentada por Karim
Akadiri Somalia, né, em uma série que ele tenta ressignificar o luto da perda repentina da filha dele. E ele busca Kardec porque ele descobriu, né? Ele é um cineasta francês que, para reencontrar a sua filha, a Ifa, né, ele percorreu uma viagem em busca de Kardec, o ilustre educador europeu, que resulta em uma inesperada pintura mediúnica da sua primogênita. Ele descobre que Kardec também tinha uma filha e que também perdeu uma filha. E ele, lendo as obras de Victor Hugo, ele também descobriu que Victor Hugo tinha perdido uma filha. E ele vai em busca dessa história para tentar se confortar com a perca, né, da filha. Então, Victor Hugo também perde uma filha. Aqui tem todo o depoimento da curadora da casa de Victor Hugo, né? Tem lá, ela mostra as reuniões mediúnicas que Victor Hugo professava. Então, é bem bacana. E o pesquisador aqui, Charles Kemp, ele, através de várias cartas, vários relatos lá na França, ele descobriu Louise, a filha adotiva de Kardec e de Amélie, que inclusive tem o nome da mãe de Kardec, né? Tem a carta de 6 de dezembro de 1845, aonde fala desse acontecimento, e várias outras cartas de Kardec, de 1841, por exemplo, aonde ele fala várias vezes dessa pequena Louise que acabou desencarnando. Tudo isso antes de Kardec começar as suas investigações no Espiritismo. Na questão 9, se vocês quiserem ir falando, por favor, hein, ajuda aí que não fiquem acanhados. Só apertar o microfone. Na questão 909, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Cris, oi. Boa noite, pessoal. Desculpa que é porque eu estava pensando em falar, e daí eu falei, não vou falar. Eu pensando em falar e não vou falar. Aí você falou, olha... Vamos falar, porque a ideia, viu, Cris, é a gente tentar bater papo para que isso seja realmente um estudo de construção de ideias, não só eu falando, mas que a gente possa, né, na medida do possível, ir colocando as nossas impressões, os nossos pensamentos, para que a instrução aconteça. Porque senão só fica eu falando aqui, eu acho que a gente perde grande oportunidade de troca de conhecimento, né? Então, fica à vontade. Tá. Desculpa a minha aparência só, pessoal, porque eu estou fazendo faxina no banheiro e escutando a palestra, que acho que é como muita gente vê live hoje em dia, né? A gente vai cozinhando feijão e vai estudando. É o seguinte, Arthur, eu queria só colocar, até o que eu mencionei levemente, assim, com a Gláucia, para nós, estudiosos do Espiritismo, né, e que a gente já tem uma visão, assim, né, do objetivo maior da doutrina, né, desse consolador, como você falou, Arthur, né, tantos conceitos que fazem a gente ver a vida de uma maneira completamente diferente, né, que revoluciona a nossa maneira de viver, sabendo que existe a vida após a morte, que a gente vai ter outras chances, enfim. E o que acontece? Esse material, que você já mencionou várias vezes, né, que são material do Canuto Abreu, e veio um grande volume de documentos aqui para o Brasil, e as pessoas estão estudando, estão trazendo, então, esse documentário, eu posso estar enganada, mas ele tem como uma das pessoas organizadoras a Dora Encontre, que é uma pedagoga espírita, presidente da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E a Dora Encontre tem um passado muito interessante, desde criança ela conheceu Herculano, uma pessoa muito meritória, mas na minha opinião, conversei com algumas pessoas próximas a mim também,
Na minha opinião, ela está trilhando um caminho agora equivocado. E é muito complicado falar tudo aqui, né? Mas esse é um fio que eu fui puxando e fui estudando, sabe? Como eu fui falando, onde vai dar isso, onde vai dar isso, né? E o que é, assim, parece uma loucura, né? Mas a, existe uma linha que está pegando o Kardec e falando, não, é preciso corrigir o rumo, e isso vai dar no socialismo. É uma coisa muito louca. Como que é, Cris? Eu não entendi. Né? O que você falou? Existem algumas pessoas que estão pegando esse material e formando uma linha que você vai acompanhando e ela chega no socialismo. Sim. Então, eu convido você, se você olhar o site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, hoje, que é Presidente da Dora Encontre, assim, toda uma agenda, desde o impeachment da Dilma, ela fez dentro do blog do Luiz Nassif, que é um blog de esquerda, né? Ela criou um grupo lá que se chama Espíritas Progressistas, dizendo que a gente precisa andar com a doutrina e tudo. E, por exemplo, esse livro que ela fez, assim, ela que juntou o material junto com esse diretor para fazer esse documentário de Kardec, assim, trazendo o lado humano da vida de Kardec, ninguém sabia que ele tinha uma filha adotiva, sabe? Isso. E aquele Paulo Henrique Figueiredo, que publicou algumas coisas também, um dos primeiros livros dele, ele publicou por uma editora, eu estranhei, Arthur, que chamava Maat, editora Maat, M-A-A-T, se não me engano, ou algo assim. E eu estranhei, foi engraçado, não é editora da FEAL, né, da Federação Espírita André Luiz, a qual ele é ligado, não é da FEB, não é da AME, né, essas editoras que são de instituições coletivas, né, do espiritismo. Aí eu fui buscar o registro dessa editora, ela faz parte de um instituto, Maurício, esqueci o nome, Maurício não sei quem, que foi, aí você vai ver a apresentação desse instituto, e a editora é parte desse instituto, a Dora Encontre faz a apresentação desse instituto, e é em homenagem a esse Maurício, que era um jornalista progressista, conterrâneo de Kardec, e que carrega a honra de ter publicado pela primeira vez na França, em Paris, em francês, O Capital de Karl Marx. Então, a editora que o... Você entendeu? Só um comentário aqui. Kardec, se você vê o filme, esse filme, tá? E eu estou falando porque eu vi, eu não estou falando porque eu tô... Quando você pega a proposta que eles estavam colocando, e eu dei print aqui, porque esse filme é pago, então não está gravado, eu dei print em várias cenas, porque para poder estudar. Existe uma proposta socialista, igual você está falando, e Kardec professava isso, tá? Inclusive, ele tinha lá um sócio que era uma espécie de um banco que emprestava dinheiro para quem não podia, onde os banqueiros não podiam fazer. E toda uma outra, e eles quebraram lá tudo isso aí. Só que essa proposta é completamente diferente, né, do que veio depois, tá? Com Karl Marx, porque se você pegar, você tem antes disso a corrente do iluminismo, você essas propostas, inclusive o pai de Kardec frequentava isso, lutou por isso, e depois o Kardec continuou. Ele é um socialismo muito mais humanitário, no sentido de defender a parte espiritual da coisa, né? Então, essa proposta, ela se perdeu no meio do caminho. Se você lê com cuidado Gabriel Delany, se você lê Leon Denis, né? Leon Denis tem lá o cristianismo e o socialismo. E leia esse livro e você vai conseguir entender
que eles professavam alguma coisa e depois o negócio virou tanto que eles abandonaram. Mas por quê? Porque começou a dar um peso em outros filósofos materialistas se apoiando no socialismo nascente, mas no socialismo do espiritualismo racional, que nós estamos falando quase de 1830, 1820, tá? Anterior a isso tudo, eles se apoiaram naquelas propostas iniciais e transformaram tudo isso numa situação de um socialismo materialista. E aí entra Karl Marx e as outras coisas. Agora, eu não estou colocando isso aqui para não virar muito a problemática muito disso. Por isso que eu coloquei aqui, assim, o Herculano, ele está colocando aqui os filósofos. Ele trata dos filósofos e vem comentando. Agora, cabe a nós, né, igual que a Bíblia fala lá, você pode ler tudo, retenha o que é bom. E eu só estou colocando aqui, né, se você lê a história do pesquisador francês, por exemplo, ele está fora de todas essas correntes que você está falando. Né? Então, só estou completando para poder, porque senão vai parecer que é tudo puxado. Então, assim, o que eu quis trazer aqui é a parte desse Kardec, né? E aí a gente pode abrir depois, bom, mas vai, continua falando aí, era só para completar. Não, Arthur, é que a gente precisa estudar, né? Eu acho que é uma das coisas importantes da gente não ser fanático é a gente estar aberto a ouvir o outro lado, né? Sim, sim. Então, eu fui atrás, né? Eu comecei a achar que não tinha consistência, que eu não estava vendo consistência, para mim não estava batendo algumas coisas, então eu fui indo atrás, né? E indo atrás é que eu senti isso, né? E conversando com algumas pessoas mais antigas, o que eles me falaram foi justamente Kardec, ele não foi como é que chama? Um raio que caiu do céu e a doutrina espírita ficou pronta, né? Ele foi realmente como uma pessoa que vai costurando uma coxa de retalhos ao longo dos anos, né? Então, até aquele início, quando ele dizia assim, nos primeiros livros lá, que o espiritismo não é uma religião, não se apega a nenhuma religião, tanto que protestantes, fulano, lá, católicos podem ser espíritas, né? Budistas, sei lá eu. Depois, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo e os Espíritos falam que Cristo é o modelo e guia, né? Assumindo o cristianismo, que já tem uma cor diferente. Nós todos sabemos que todas as religiões se tornam uma pessoa melhor, são ótimas, não tem o menor problema. Mas é isso mesmo que eu quis dizer, assim, que esse caminhar de Kardec na compreensão de tudo que os espíritos vinham trazendo, eu acho que existem algumas pessoas no Brasil que, assim, inclusive com um tom um pouco alarmista, assim, eles estão pegando algumas coisas de Kardec lá do início, como eu falei, esse Maurice, que era colega de Kardec, e foi o Maurice que recebeu os livros, porque ele foi exilado em Barcelona. Kardec mandou para ele os livros e o bispo mandou queimar. Então, ele é um cara próximo ao Kardec, e ele foi o primeiro a traduzir para o francês o Karl Marx, o Capital. Então, aquela fase dele de flertar com o socialismo e depois compreender, como a gente vê no Livro dos Espíritos, que ele diz assim, se uma pessoa velha não pode se sustentar, como é que faz? Ele fala assim, a sociedade tem que cuidar dele. Mas como é que vai ser feito isso? Pela educação. Porque nós todos temos que ter educação moral para cuidarmos uns dos outros, né? Mas o que eu queria, me chamou a atenção só, que é esse documentário que você mencionou, eu vi algumas propagandas, né, alguns comentários, eu comecei a ler sobre ele, e eu percebi esse viés de usar esse passado inicial de Kardec como fundamentação para defender. Eu posso te mandar uns textos assim que são Na muito. verdade, Cris, eu estou entendendo o que você está falando, mas como eu estou assistindo o filme, num primeiro momento, se você pegar algumas coisas aí de YouTube, alguma fala de alguém, tá? Pode até te dar essa impressão. Só que a hora que você vê o filme, e vê o que eles estão colocando lá no filme,
você não vai ter esse caminho que você está trazendo. Ele é um outro caminho, ao contrário disso. Ele está trazendo realmente a condição da colaboração, da participação, de usar os recursos do dinheiro para a divisão, que era o que Kardec... Por exemplo, o Pestalozzi, Kardec se intitula discípulo de Pestalozzi, e nesse filme vai lá no castelo de Irvington, vai conversar com uma pesquisadora de Pestalozzi. Essa pesquisadora vai falar como que Pestalozzi estava trabalhando, né? Ela vai fazer uma ponte com os ensinamentos de Kardec, o que Pestalozzi estava dando educação para criança que não poderia pagar, e naquela época só poderia ser educado alguém que entrasse para o clero, ou que fosse dado para a igreja para ser lá uma freira, ou para traçar um caminho, uma jornada de devoção a Nosso Senhor, né? Então, Pestalozzi vem com toda uma outra proposta humanista, trazendo aí conceitos de educação distribuído em mente, coração e braço, com uma proposta completamente diferente. Quando a gente vai pegar Mesmer, aonde você tinha a medicina dos humores, estou falando 100 anos antes, tá? Também é uma proposta... O que o Mesmer queria? Saúde, harmonia, de graça para todo mundo. A academia destruiu o Mesmer, porque justamente ele queria que todos tivessem a dignidade de ter acesso à saúde, de graça, porque a saúde naquela época era a medicina dos humores, era sangria, você jogava ácido sulfúrico para poder fazer bolha, porque você ia expulsar o mal que estava internamente dentro de você. O reitor da universidade era o médico do rei. Então, quando vem Pestalozzi, a proposta dele era uma educação, também ele cobrava de quem podia para poder ofertar educação de graça para quem não podia pagar. Então, quando você vai vendo essa trajetória, né, e depois o viés que foi mudando, você começa a entender. Então, o que eu vi no filme é toda uma proposta que a gente vem descobrindo dentro do espiritismo, dentro da moral, né, que essas perguntas vão e as respostas vão levar a isso, por isso que eu fiz questão de colocar aqui para provocar, que é justamente tentar enxergar esses links, né? Mas é interessante o que você está colocando. Só que tudo que eu vi do filme, ele não leva para esse lado, ele leva para o outro lado, que Kardec estava buscando, continua. Tanto é que ele fala que o espiritismo, o espiritismo é a continuação do espiritualismo racional. E o espiritualismo racional era tudo que essa turma estava professando. Ele vai falar que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. E quando ele fala da religião, ele não se arrepende do que ele falou. Ele continua na mesma linha. O espiritismo não é religião. Não é para ter dogmas, não é para ter castas, não é para ter hierarquia, ninguém manda em ninguém, não é para ter catedrais, não é para ter templos, não é para ter imagem. Isso ele nunca mudou. A única coisa é que ele fala é religião no sentido de religar a Deus. Então, eu entendi o que você está falando, mas assim, eu também analisando, você fica no primeiro olhar com essa dúvida. Na hora que eu aprofundando, eu enxerguei todo um outro lado humanitário disso, e não um lado pejorativo de dominação para poder pegar o ser humano, educar por dor e prazer, fazer que seja um robozinho para que meia dúzia se beneficie aí quase que numa hierarquia de dinastia materialista, né? Então, por isso que eu achei importante colocar aqui. Eu só quis comentar, porque, assim, no meu entender, né, a gente precisa estar sempre analisando coisas, e eu achei que eu não consegui concordar com a abordagem, com os textos, né, dessas pessoas que eu tenho lido,
e que eu acho é bem aquela coisa que o Pedro, meu filho, teve que preparar uma palestra, eu fiquei lendo coisas com ele, né? Quando Jesus fala, mostra a moeda e fala, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, que Judas queria que Jesus fizesse uma revolução política, né, armada, e Jesus propôs uma revolução moral interna de cada um, né, que é isso que você falou, cada um fazer porque quer, né? E eu acho que tem algumas pessoas que estão assoprando isso novamente. Mas tudo bem, eu só quis levantar. Por isso, Cris, por isso que nós estamos aqui tentando, dentro desse estudo, né, colocando a importância de qual que é a contribuição, na questão 799 do Livro dos Espíritos. O que o Espiritismo pode fazer para contribuir com a humanidade? Destruir o materialismo. E a destruição do materialismo é em todos os âmbitos, em todos os conceitos, né? Por mais e filosóficos e intrínsecos dessa Constituição de não ter a possibilidade da pessoa crer em Deus, crer na alma, crer na imortalidade, crer na continuidade da vida. E é isso que eu vejo, né? Se você for pegar as cartas, por exemplo, de Kardec, e tem lá no Instituto, tá lá, são 50 cartas, e eu li todas as cartas. Não tem nada que denigra, pelo contrário. É igual aqueles manuscritos do Mar Morto, que a Igreja Católica ficou apavorada, porque vai aparecer, agora vai destruir. O que de verdade o manuscrito atrapalhou? Nada, só sancionou um monte de coisa. Essa pesquisa eu li as cartas, né, do Charles Kepler, ele não tem viés nenhum, ele está traduzindo a carta e está dando uma informação para nós que Kardec teve uma filha. Eu não sabia, eu estou trazendo uma informação que o Vitor Hugo tinha uma filha e também perdeu. E por isso o Vitor Hugo buscou as mesas girantes, a busca de algo mais. E assim Kardec, e assim o Carim. Então, o filme está falando disso. Essas outras coisas que você está trazendo, eu não encontrei dentro do filme. Agora, se a Dora encontre, ela fala um negócio e professa outro, aí a gente vai entrar numa discussão, porque é a mesma coisa. O Cosme Massi, ele fala um monte de coisa, mas eu acho que o cara tem um baita de um trabalho, né? Agora, nós somos pessoas encarnadas, defendemos como a morte desse ser aqui, né, que se suicidou, uma pessoa, um homem elevadíssimo de grau de instrução, mas se afogou deliberadamente porque entendeu coisas erradas. Agora, eu estou entendendo, mas eu não sei assim, o que eu trouxe aqui que leva a entender esse lado aí, só isso. Tá, é só porque ela é consultora desse filme, eu vi entrevistas dela a respeito do livro e fui pesquisar. Né, eles fazem essas entrevistas, na verdade, para chamar a atenção. Mas eu acho que a gente acabou desviando, Arthur, até peço desculpas, eu só quis fazer um... Não, eu acho, viu, Cris, é importante, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do grupo, e nós não podemos sair com dúvida. Eu não acho ruim, não, eu acho que a discussão é válida, nós não estamos fugindo do assunto, porque o assunto aqui é o espiritismo, né, dentro da sua proposta de destruir o materialismo. E você tem correntes materialistas. E isso ainda é muito forte e latente. Então, nós vamos encontrar dentro de tudo que nós pesquisarmos esses dois vieses. E cabe a cada um filtrar isso e analisar. Eu estou com o Paulo, né? Retenha tudo, porque senão, o que vai acontecer, Cris? Às vezes, o que eu não gosto, né? De eu induzir a pessoa por exemplo, agora ela ficou com tanto medo que ela não vai nem ver o filme porque ela vai se contaminar, percebe? Então, eu estou buscando e faço as análises, né? Então, eu acho que isso é muito salutar, porque
é como a gente, eu acho que deve analisar. Né? Então, Tudo bem. Não? Mais alguém quer falar alguma coisa para ajudar? Bom, então, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Né? Da onde vem isso? E a espiritualidade fala, já dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, nós já temos intrínseco em nós, né, esse conhecimento, porque nós guardamos essa vaga lembrança. Mas pode acontecer, como no caso da pessoa que se suicidou, que eu quis trazer, justamente porque Kardec ia colocar essa questão, e a espiritualidade ia estar respondendo aqui, que pode acontecer um esquecimento voluntário, até por ligação magnética, de tanto brigar com o erro, com a maldade, com o orgulho, com o egoísmo, ou, em uma palavra, com o materialismo em si. Né? Então, a falta de exercício, de concentração, de reflexões, de introspecções nossas, né, de confissões, em uma palavra, né, faz com que a gente não aproveite todo o conhecimento que nós trazemos, né, dessas vidas. Faz com que deixemos de viver o que somos e o que desejamos em verdade, e passamos a viver o imaginário, o material, passando a procurar consolo e conforto no que é passageiro. Basicamente, a gente inverte os polos. Né? Então, nós desprezamos o que existe, trocando pelo que não existe de fato. Ou seja, trocamos os valores espirituais pelos valores morais. Né? Eu pus aqui em vermelho, que é um comentário que não está no livro, eu só pus para lembrar, para poder falar. Então, da onde vem o sentimento instintivo da vida futura? Né? Já dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Né? E aqui tem um comentário dos espíritos. Tá? E por que aí eu vou colocar mais uma coisa para provocar? Por que eu ponho o comentário dos espíritos? Eu peguei lá o livro dos espíritos, primeira edição, e traduzi aqui do ladinho. Aqui, ó. O que ele fala, Kardec, aqui? Os princípios, na introdução, os princípios contidos nesse livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às perguntas diretas que lhes foram propostas, ou das instruções dadas espontaneamente aos assuntos que contém. Tudo foi coordenado de forma a apresentar um conjunto regular e metódico. Não foi entregue à publicidade até depois de ter sido cuidadosamente revisto várias vezes e corrigido pelos próprios espíritos. A primeira coluna contém as questões propostas seguidas de respostas textuais. A segunda coluna contém a declaração da doutrina em forma comum. Cabe falar de dois tipos de ações sobre o mesmo assunto, das duas formas diferentes. A vantagem de apresentar a fisionomia das entrevistas espíritas e a outra de permitir uma leitura constante. Embora o sujeito em cada um deles seja o mesmo, ambos expressam pensamentos especiais. Quando não são o resultado de perguntas diretas, são, não obstante, o produto das instruções dadas pelos próprios espíritos, pois não há nenhum deles que não é a expressão do pensamento deles. Então, eu já também escutei várias vezes que os comentários são de Kardec. E no original francês, Kardec deixa uma nota no livro que o livro é dos espíritos.
tudo que contém no Livro dos Espíritos, segundo Kardec. É dos Espíritos, os comentários e as respostas das perguntas. Então, às vezes eu coloco comentário dos Espíritos, porque até hoje eu já perguntei para um monte de gente, fui em congresso em Goiânia, ninguém soube responder. Então, como eu pesquisei pessoalmente isso, eu coloco comentário dos Espíritos e estou justificando por que eu coloco. Porque isso Kardec escreve na introdução do Livro dos Espíritos. Mas já chegou 8 horas e nós vamos parar por aqui, dentro desses comentários aqui, da questão 959. Tá bom? Nós vamos fazer a prece aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa.